Competência de área 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. H6. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Interpretar a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional envolve habilidades espaciais importantes. Aqui estão algumas estratégias para interpretar e representar essas informações. Visualização espacial. Item: desenvolver a capacidade de visualizar objetos e pessoas em 3 dimensões é fundamental. Isso inclui entender como os objetos estão dispostos no espaço em relação aos eixos x, y e z. 2. Coordenadas tridimensionais. Item: utilizar coordenadas tridimensionais para descrever a localização de pessoas, objetos no espaço. Isso envolve atribuir valores numéricos às coordenadas x, y e z para representar a posição de um objeto em relação a um ponto de referência. 3. Representação bidimensional. Item: traduzir informações do espaço tridimensional para o espaço bidimensional por meio de projeções. Por exemplo, uma projeção ortogonal pode ser usada para representar uma visão frontal, lateral ou superior de um objeto em um plano bidimensional. 4. Mapas e plantas baixas. Item: interpretar mapas e plantas baixas que representam objetos e espaços tridimensionais em um formato bidimensional. Isso requer a capacidade de entender as relações de escala e proporção entre o espaço real e sua representação no papel. 5. Noções de perspectiva. Item: compreender noções básicas de perspectiva para representar objetos tridimensionais de forma realista em desenhos ou ilustrações bidimensionais. Isso inclui entender como as linhas convergentes e o tamanho relativo dos objetos mudam com a distância. 6. Uso de tecnologia. Item: utilizar ferramentas tecnológicas, como software de modelagem 3D ou aplicativos de mapeamento, para criar representações precisas de objetos e espaços tridimensionais e visualizá-los em uma tela bidimensional. 7. Raciocínio espacial. Item: desenvolver habilidades de raciocínio espacial para resolver problemas que envolvem a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Isso envolve pensar de forma abstrata sobre relações espaciais e realizar transformações geométricas. Ao dominar essas habilidades, é possível interpretar e representar com precisão a localização e a movimentação de pessoas, objetos no espaço tridimensional, bem como sua representação no espaço bidimensional, facilitando a comunicação e o entendimento de informações espaciais. H7. Identificar características de figuras planas ou espaciais. Identificar características de figuras planas ou espaciais é essencial para compreender as propriedades e relações geométricas entre diferentes formas. Aqui estão algumas características importantes a serem identificadas. Figuras planas. Item: número de lados e vértices. Identificar quantos lados e vértices uma figura possui. Por exemplo, um quadrado tem 4 lados e 4 vértices. Item: tipos de ângulos. Reconhecer se os ângulos são agudos, obtusos, retos ou rasos em uma figura. Por exemplo, em um triângulo equilátero todos os ângulos internos são agudos e têm a mesma medida. Item: propriedades dos lados. Observar se os lados são congruentes, iguais em comprimento, ou se possuem alguma característica específica, como serem paralelos ou perpendiculares entre si. Item: simetria. Identificar se a figura possui algum eixo de simetria ou se é simétrica em relação a algum ponto, linha ou plano. 2. Figuras espaciais. Item: número de faces, arestas e vértices. Reconhecer quantas faces, arestas e vértices uma figura espacial possui. Por exemplo, um cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Item: tipos de faces. Identificar se as faces são planas, curvas ou de outros tipos específicos. Por exemplo, em um cilindro, as bases são faces circulares planas, enquanto a lateral é uma superfície curva. Item: volume e área de superfície. Calcular o volume, espaço ocupado, e a área de superfície, área total coberta de figuras espaciais. Isso envolve compreender fórmulas específicas para cada figura, como a do volume de um cubo ou a da área de superfície de uma esfera. Item: diagonais e alturas. Identificar se a figura possui diagonais, segmentos de linha que conectam vértices não adjacentes, ou alturas, segmentos de linha que partem de um vértice e são perpendiculares a uma face oposta. Ao identificar essas características, é possível compreender melhor as propriedades e relações geométricas das figuras planas ou espaciais.
facilitando a resolução de problemas e a comunicação de informações geométricas. H8. Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Resolver situações-problema que envolvam conhecimentos geométricos de espaço e forma requer a aplicação de conceitos e habilidades geométricas para solucionar problemas práticos. Aqui estão algumas etapas que podem ser seguidas ao resolver esse tipo de problema. 1. Compreender o problema. Item: leia o problema cuidadosamente para entender completamente o que está sendo perguntado. Identifique as informações fornecidas, as condições do problema e o que precisa ser encontrado. 2. Visualizar a situação. Item: tente visualizar a situação descrita no problema. Faça esboços ou diagramas se necessário para representar as formas geométricas envolvidas e suas relações. 3. Identificar conceitos relevantes. Item: determine quais conceitos geométricos são relevantes para resolver o problema. Isso pode incluir propriedades de figuras geométricas, teoremas, fórmulas e métodos de cálculo específicos. 4. Desenvolver um plano de resolução. Item: crie um plano passo a passo para resolver o problema, levando em consideração os conceitos geométricos identificados. Decida qual método ou estratégia será mais apropriado para encontrar a solução. 5. Realizar cálculos e manipulações geométricas. Item: use as fórmulas, teoremas e técnicas geométricas adequadas para realizar os cálculos necessários. Certifique-se de seguir o plano de resolução e realizar as manipulações com precisão. 6. Verificar a solução. Item: depois de encontrar uma solução, verifique se ela está correta. Releia o problema para garantir que todos os aspectos tenham sido considerados e que a solução faça sentido no contexto do problema. 7. Interpretar a solução. Item: analise a solução encontrada e interprete o significado dos resultados. Certifique-se de responder à pergunta original do problema de maneira clara e concisa. 8. Refletir sobre o processo. Item: reflita sobre o processo de resolução do problema. Considere quais estratégias foram eficazes, quais dificuldades foram encontradas e como o processo pode ser melhorado no futuro. Ao seguir essas etapas, é possível resolver efetivamente situações-problema que envolvem conhecimentos geométricos de espaço e forma, aplicando conceitos geométricos de maneira prática e significativa. H9. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano envolve a capacidade de aplicar conceitos geométricos para resolver situações práticas. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. 1. Medição de áreas e volumes. Item: utilizar fórmulas geométricas para calcular áreas de terrenos, salas ou objetos, bem como volumes de recipientes ou espaços de armazenamento. Isso pode ser útil ao planejar a compra de materiais de construção, móveis ou na organização de espaços. 2. Estimativa de distâncias e tamanhos. Item: aplicar noções geométricas para estimar distâncias, alturas, comprimentos e tamanhos de objetos ou estruturas no ambiente cotidiano. Por exemplo, estimar a altura de um prédio usando o conhecimento de proporções e ângulos. 3. Geometria aplicada à navegação. Item: utilizar conceitos de geometria para a navegação, como calcular distâncias percorridas em um mapa usando escalas, determinar direções ou interpretar informações de GPS. 4. Planejamento de espaços e layouts. Item: aplicar princípios geométricos para planejar layouts de salas, jardins, mobiliário doméstico ou design de interiores. Isso pode incluir considerações sobre disposição de móveis, fluxo de tráfego e otimização de espaço. 5. Resolução de problemas de construção. Item: utilizar conhecimentos geométricos para resolver problemas relacionados à construção, como calcular a quantidade de material necessário para revestimentos, telhados, pisos ou calcular ângulos e proporções em estruturas. 6. Análise de mapas e diagramas. Item: interpretar mapas, plantas baixas, diagramas técnicos ou gráficos que representam espaços e formas geométricas para tomar decisões informadas. Isso pode incluir a identificação de rotas mais eficientes, áreas de interesse ou características geográficas. 7. Modelagem e design. Item: utilizar softwares de modelagem 3D ou técnicas de design para criar representações virtuais de espaços e formas, permitindo visualizar e testar diferentes soluções para problemas do cotidiano antes da implementação. Ao aplicar conhecimentos geométricos de espaço e forma na resolução de problemas do cotidiano, é possível tomar decisões mais informadas,
resolver desafios de forma mais eficaz e encontrar soluções criativas para uma variedade de situações práticas.